Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vitória e está começando agora mais uma aula da nossa escola dominical. Então, para a gente começar, que tal a gente começar com uma oração? Vamos lá? Pai querido, eu te agradeço por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais um dia que nós podemos ouvir da Tua palavra, podemos estar aqui escutando mais uma lição da nossa escola dominical. Pai, eu te peço que o Senhor esteja com cada criança que está assistindo essa aula, que elas possam aprender o que vai ser ensinado aqui hoje e que o Senhor esteja também cuidando da saúde de cada um deles, de cada um da família deles, Pai. Eu te agradeço por tudo isso e te peço em nome de Jesus. Amém. Cante, cante ao Senhor para sempre. Cante, cante, cante ao Senhor para sempre. Faço melhor, faço melhor, faço melhor para Deus. Eu faço melhor, faço melhor, faço melhor, faço melhor para Deus. Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor para sempre. Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor e faça o seu melhor. Faço melhor, faço melhor, faço melhor pra Deus. Eu faço melhor, faço melhor, faço melhor, faço melhor pra Deus. Pule aí, pule, pule, pule ao Senhor pra sempre. Pule, pule, pule ao Senhor e faça o seu melhor. Faço melhor, faço melhor, faço melhor pra Deus. Eu faço melhor, faço melhor, faço melhor, faço melhor pra Deus. Eu amo, eu amo meu Senhor pra sempre. Eu amo, eu amo, eu amo meu Senhor pra sempre. Te amo, te amo, te amo meu irmão pra sempre. Te amo, te amo, te amo meu irmão e faço o seu melhor. Faço melhor, faço melhor, faço melhor pra Deus. Eu faço melhor, faço melhor, faço melhor, faço melhor pra Deus. A última vez, faço melhor, faço melhor, faço melhor pra Deus. Eu faço melhor, faço melhor, faço melhor, faço melhor pra Deus. Sempre. Crianças, para a gente começar a nossa história de hoje, eu quero relembrar junto com vocês uma história que a gente já tinha contado há um tempo atrás e que eu espero que vocês ainda se lembrem. É sobre a história de Abraão. Abraão foi um homem que Deus escolheu para procurar uma terra que Deus prometeu para ele, que seria uma terra especial. Bom, Deus falou para Abraão que ele deveria deixar a sua família e seguir em busca dessa terra que Deus tinha prometido para ele. Deus não falou qual que era a terra que Abraão deveria ir. Ele falou que guiaria ele até essa terra. Então Abraão obedeceu a Deus. Ele pegou a sua mulher e o seu sobrinho Ló e foi em busca dessa terra que Deus tinha prometido para ele. No meio do caminho, Ló, o sobrinho de Abraão, e Abraão discutiram. E aí eles decidiram se separar no meio desse caminho. Ló ficou com uma parte das terras que ele viu pela frente dele e que ele achou muito boa. E aí as outras terras ficaram para Abraão. Bom, aconteceu que nas terras em que Ló resolveu morar, aconteceu uma grande guerra. Os reis guerreavam muito até que eles prenderam Ló.
fizeram locativos por um tempo. E isso chegou até os ouvidos de Abraão. Abraão ficou sabendo que seu sobrinho estava preso. Ele ficou muito preocupado e decidiu pegar todos os seus empregados, os seus servos, e se juntarem para guerrear contra aqueles reis que estavam fazendo guerra e que tinham prendido seu sobrinho. Bom, eles fizeram isso. Eles foram até lá, guerrearam contra aqueles homens e ganharam a guerra. Olha que demais! Assim, Abraão conseguiu resgatar o seu sobrinho Ló. E aí, aconteceu algo muito especial. Bom, e é a partir daí que a nossa história começa. Abraão estava muito, mas muito feliz que tinha ganhado aquela guerra e conseguido resgatar o seu sobrinho Ló. Pois é, foi nesse momento que apareceu um homem muito, mas muito especial. O nome dele era Melquisedeque. Ele era rei da cidade de Salém. Pois é, mas além de rei, Melquisedeque era sacerdote. E você aí de casa sabe o que é um sacerdote? Sacerdote era aquele que realizava um trabalho sagrado. Ele fazia os sacrifícios e também trazia a mensagem de Deus para os homens. Pois é, Melquisedeque era um sacerdote e ele foi falar com Abraão. Quando ele chegou para falar com Abraão, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou assim: Abraão, eu reconheço que você só venceu essa guerra porque Deus estava com você. Foi Deus quem fez com que você vencesse essa guerra. Pois é, nesse momento, Melquisedeque abençoou a vida de Abraão. Nesse momento, Abraão ficou tão, mas tão feliz com aquilo que Melquisedeque falou para ele, que ele resolveu dar um dízimo para Melquisedeque. Mas o que será que é um dízimo? Bom, um dízimo é como se fosse assim. Eu tivesse 10 balinhas, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e, 10 balinhas. E eu fiquei muito, mas muito feliz com essas balinhas, porque eu amo balinhas. E aí, eu decidi dar uma balinha para você, porque eu tô muito feliz. Pois é, foi mais ou menos isso que Abraão fez. Ele ficou tão, mas tão feliz com as coisas que ele conseguiu conquistar na guerra, todas as coisas que ele ganhou de pertence, que ele falou assim: Deus, eu reconheço que foi o Senhor que me deu todas essas coisas. O Senhor estava comigo nessa batalha. Então, eu vou te dar 1/10 de tudo aquilo que eu ganhei. Então, se ele tivesse ganhado 10 balinhas, ele devolveria 1 para Deus, como forma de gratidão a Deus por tudo que ele tinha dado para ele. É muito importante a gente lembrar que Melquisedeque era um sacerdote porque Jesus ainda não tinha vindo aqui na terra para perdoar todos os nossos pecados e nos dar livre acesso a Deus. Pois é, quando Jesus veio à terra, ele também foi um sacerdote. Ele foi o nosso mediador com Deus. Ele é como se fosse uma ponte entre nós e Deus, porque assim a gente consegue conversar livremente com ele. Por isso, sempre lembrem que o nosso mediador sempre foi o Filho de Deus, Jesus. E todos aqueles sacerdotes que vieram antes de Jesus, eles apontavam para o sacerdote perfeito, que é Jesus. Ele sim é o mediador perfeito e que pode nos dar livre acesso a Deus. Por isso, não se esqueça, hein? Toda vez que for orar, diga em nome de Jesus, porque ele é o nosso mediador até Deus. É importante a gente entender também que o dízimo é uma forma de gratidão a Deus por todas as coisas que Deus nos dá. Deus ajudou Abraão naquela guerra. Por isso, o coração de Abraão se encheu de alegria e decidiu devolver a Deus 10% daquilo que Deus tinha dado a ele.
Bom, e para encerrarmos agora a nossa lição, vamos aprender o versículo de hoje? O nosso versículo de hoje está em 1 Timóteo 2, versículo 5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Crianças, eu espero que vocês tenham uma ótima semana e que essa aula tenha sido muito legal para vocês. Um grande beijo e até mais!